Como escrever copy usando inteligência artificial? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Como você, copywriter, pode criar um agente que vai te ajudar a escrever todas as peças de uma campanha de marketing digital. Então você que precisa escrever lançamentos, página de vendas, VSLs, é possível encurtar em 2, 3, 4 vezes o seu processo de trabalho, facilitando o seu dia a dia, se você souber a maneira correta de criar agentes dentro do ChatGPT. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, como que você pode escrever copy da maneira mais fácil possível, da maneira mais preguiçosa possível, usando IA. Então vamos lá, eu entrei aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para você exatamente o passo a passo de como eu crio os meus agentes de IA, como eu crio copywriters que vão escrever para mim e eu só vou revisar aquele texto, os modelos que eu uso aqui de prompt, tudo que você pode fazer para o seu projeto também. O primeiro passo, sempre que você for iniciar um projeto novo, sempre que você for criar uma IA, é você dar informações para ela, informações úteis sobre aquele determinado projeto. Você nunca vai ter bons resultados se você não entregar para aquela IA uma base de dados certeira, uma base de dados onde ela possa se inspirar para escrever os seus copies. O objetivo dessa aula aqui não é te mostrar prompts que você pode colocar no ChatGPT, colocar em qualquer outra inteligência artificial que ela vai te cuspir ali um bom copy. Na verdade, eu quero te mostrar como você pode criar um agente, onde esse agente será especialista em escrever copies para aquele seu determinado nicho. E como é que eu faço isso, Gustavo? É o que eu vou te mostrar aqui. Você, assim que entrar em um projeto novo, ou você que já trabalha em um projeto e quer implementar isso, é muito importante que você tenha um documento de briefing, com múltiplas e múltiplas informações sobre aquele projeto. Se você não sabe o que é um briefing, nada mais é do que um documento, um arquivo de fato, onde ele tem todas as informações pertinentes daquele projeto. Então ele vai ter desde a história da marca, público-alvo, ele vai ter as características da persona, as promessas, informações sobre o produto que você está vendendo. E muitas vezes este briefing, o que eu gosto de fazer é debatê-lo com o especialista, com o dono daquela marca, com o representante daquela marca. Porque a pessoa que mais tem informações sobre o produto, até mesmo sobre o avatar, sobre o potencial cliente para quem a gente vai vender, sempre é o especialista, sempre é a pessoa que desenhou o produto, que muitas vezes é o avatar transformado, que já passou por toda aquela transformação e ele está criando um produto, está ensinando isso para outras pessoas que estão nessa trajetória também. Então é muito importante que você faça uma reunião com essa pessoa. Então aqui, se a gente for dividir essa aula em passos, quais seriam os 3 passos para você criar um agente de IA que vai escrever copy para você? O primeiro seria fazer uma reunião de alinhamento, uma reunião de 1h30 a 2 horas com o especialista do projeto, com a pessoa que vai ser o professor, que vai colocar o rosto ali, que criou o produto ou criou aquela empresa na qual você vai escrever. É muito importante que você faça essa reunião com ela, porque a maior fonte de informações, a sua fonte de informação primária ao escrever copy é a cabeça daquela pessoa. Então, o primeiro passo é justamente você marcar uma call com essa pessoa e gravar essa reunião. Isso é extremamente importante, porque a gente vai utilizar os dados dessa reunião, nós vamos transcrever essa reunião e jogar no ChatGPT, para que ele tenha o vocabulário da pessoa que é o seu especialista, o dono daquela marca, ele tem as promessas, a visão dela sobre o produto, os diferenciais, as restrições, o que ele pode e o que ele não pode falar. Então o primeiro e o mais importante passo, eu diria que o 80-20 de você ter um bom agente ou não, é fazer essa reunião. E aí, Gustavo, o que eu posso perguntar para o especialista, o que eu posso perguntar para o dono daquela marca ao longo dessa reunião? É o que eu trouxe aqui para você. O objetivo dessa reunião é você montar esse documento de briefing depois que você sair dela. Então é muito importante que você tenha as perguntas que você tem que utilizar no briefing. E é o que eu trouxe aqui neste doc que você também terá acesso lá no nosso grupo do Telegram. Então se você descer aqui no primeiro comentário fixado, você encontra o nosso grupo no Telegram, onde você encontra este documento de briefing genérico. Gustavo, eu posso colocar outras informações aqui? Claro que você pode. Aquilo que for debatido na reunião, que é relevante para a campanha que você está escrevendo,
é importante que esteja no briefing. Mas o que eu trouxe aqui para você é quase que o 80-20, é aquilo que não pode faltar no seu briefing, ok? Então vamos lá, ao longo da reunião, a primeira coisa que você precisa alinhar é justamente quem é a pessoa. Então uma leve apresentação, olha fulano, eu quero fazer essa reunião aqui com você porque eu quero conhecer um pouco mais sobre a história, um pouco mais sobre a sua visão sobre o produto, eu vou gravar aqui essa reunião, depois eu vou transcrevê-la para que eu tenha exatamente o seu linguajar, as informações. Então você pode começar se apresentando aqui para mim, quem é você, o que você faz hoje? Primeira pergunta aqui, que depois você vai transcrever e transformar isso em um documento de fato, beleza? Apresentação. Segunda pergunta, é muito importante, isso aqui para copywriting é ouro, é você conhecer as histórias dessa pessoa. E olha que eu falei no plural, eu não falei história. Toda pessoa tem uma série de histórias que foram muito importantes, impactantes na vida dela. Então aqui eu coloquei algumas que eu acho imprescindíveis que você conheça, que você tenha acesso a essas histórias para criar o seu bot, para criar o seu agente. O primeiro é justamente a história de vida dessa pessoa, então tudo que ela passou de maneira resumida, de maneira enxuta, até chegar nos dias de hoje. Coloquei aqui o dia mais feliz da vida dessa pessoa, o dia mais triste ou mais difícil da vida dessa pessoa, o maior aprendizado que ela teve ao longo de toda a sua carreira e como foi transformando esse aprendizado em uma história. O maior ponto de virada, né, aquela virada de chave que ela teve foi quando e como isso aconteceu. E a história que ela usa para gerar conexão com o público. Então, muitas vezes, o especialista, a pessoa que aparece, vai ter uma história que é muito impactante, que se conecta muito com o público dele. Então, alguma coisa que aconteceu na vida dele, alguma passagem. Eu escrevo muito para um nicho de professoras de história, onde a professora ali, ela sofreu um acidente indo para a história. Então, a gente usa muito essa história para criar conexão. Então, é muito importante que você conheça as histórias do seu especialista, as histórias da marca. Se você está escrevendo para uma empresa que não é centrada no rosto de uma pessoa, e sim de uma marca, você pode conhecer as histórias dessa marca, dos funcionários dessa empresa, do gerente, do CEO dessa empresa. É importante ter histórias. Copywriting é storytelling, tem que ter storytelling para que você tenha um bom projeto. E o seu agente de IA, a inteligência artificial, só vai conhecer as histórias se você imputar isso nelas. Então, converse sobre as histórias. Isso aqui é importante que você passe pelo menos uma meia hora falando sobre as histórias, conversando sobre o especialista, pedindo detalhes sobre essas histórias. Beleza? Não se preocupe ao longo da reunião de digitar o que ele está falando, tá? Você vai transcrever palavra por palavra dessa reunião posteriormente. Então, preocupe-se apenas em gravar. Depois você vai utilizar algumas ferramentas que eu vou te apresentar aqui para transcrever a reunião, extraindo essas informações, ok? Não se preocupe neste momento de ir digitando o que ele está falando. Apresentação, histórias, listas de qualidade. Isso aqui é muito interessante. Pergunte para o especialista, para aquela pessoa que produz conteúdo, quais são as suas qualidades em detrimento aos concorrentes. No que você se considera bom, naquilo que você se propôs a fazer de fato. Então, dentro desse seu nicho, no que você é bom? É didática? É carisma? Você tem mais carisma? Você se conecta mais com o seu público? É mais humanização? Faça uma lista de 4, 5 qualidades desse expert, naquilo que ele é melhor. Isso é muito importante porque depois, quando nós formos construir o prompt desse agente, nós vamos imputar essas qualidades nele. A gente vai falar para ele, olha, esse é o tom de voz dessa pessoa, ela se comunica dessa maneira, ela acredita que essa seja a maior qualidade dela. Então, quais são as qualidades? Vocabulário, esse especialista, ele tem algum tipo de jargão que ele costuma utilizar no seu dia a dia? Ele costuma chamar aquela tribo dele, as pessoas que seguem ele de alguma coisa? Então eu tenho um especialista que chama de planejadores. Essa foi a palavra que a gente criou para chamar a tribo. Então o seu especialista, aquela empresa, já tem essa tribo? Tem essas palavras que ele usa no dia a dia? Quais são elas para que eu me aproprie disso no momento de escrever os meus copies? É importante que você tenha isso. Então, vocabulário. Coloque aqui jargões, frases, expressões, frase de impacto que ele usa no dia a dia. Esse tipo de coisa é importante que você, como copywriter dessa empresa, desse especialista, tenha acesso.
Público-alvo. Com toda certeza, a pessoa que está te contratando, o especialista, ele tem uma boa noção de quem é o público-alvo dele. Muitas vezes, se esse projeto já está rodando, ele já vai ter alunos, então ele já vai ter tido contato com esses alunos, já vai ter conversado com essas pessoas, já vai ter tido plantão de dúvidas, feito reuniões com elas. Então ele conhece muito bem o seu público-alvo e a persona. Então pergunte para ele: deste produto que a gente está vendendo, qual é o público-alvo na sua opinião? Quem são as pessoas? E principalmente eu coloquei aqui, quais são os sonhos e os medos dessas pessoas? O que elas mais têm de medo? O que elas mais têm de sonhos? Faça uma lista, pergunte para o especialista para que ele passe isso da cabeça dele, porque sem dúvidas ele é uma fonte de informação riquíssima. Escreva isso em qualquer lugar. Sempre que você iniciar um projeto, a cabeça do especialista é a sua primeira fonte de informação. Beleza? Conversei sobre o público-alvo, sobre a persona, dores, medos. Vamos conversar agora sobre objetivos da campanha. Então, quais são os objetivos dessa determinada campanha? A gente quer vender, mas quer vender quanto? Qual que é a meta? Então, objetivos. Qual que é a estratégia que a gente vai usar aqui para vender? Vai ser um lançamento? A gente vai fazer um webinário? A gente vai fazer um funil perpétuo? Objetivos daquela determinada campanha. Vamos bater uma ideia ali com um especialista sobre isso. Tipo de campanha é justamente a maneira que vai ser feita. Então, o objetivo seria vender, sei lá, 10 mil cursos, 10 mil mentorias, 5 mil e-books, sei lá, algum objetivo plausível. O tipo de campanha é justamente a estratégia. Então vai ser lançamento, vai ser uma campanha perpétua, um funil perpétuo, a gente vai fazer uma campanha orgânica, só numa sequência de e-mails, ou não, vai ser um webinário semanal, vai ser um low ticket, vai ser um high ticket. É importante que você, como copywriter, tenha essa estratégia, os detalhes da estratégia, para que quando você for escrever, você considere esses detalhes. Ok? Promessa central. Também é muito importante que você converse com a pessoa, o dono do produto, sobre a promessa principal, sobre aquilo que o produto transforma e como ele transforma a vida dos alunos. Então ele pode te ajudar, não é que aquilo que ele vai falar é a promessa final, não é que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que ele está falando e, meu Deus, eu não preciso nem mais do seu trabalho como copywriter, né? Se você está copiando aquilo que o especialista está falando. Não é definitivamente isso que eu quero que você faça. Eu quero que ele te norteie da onde está o foco da promessa central. Pode ser que a gente vá para esse lado, pode ser que a gente vá para outro lado. Vou te dar um exemplo aqui. Eu escrevi na semana passada copies para um evento presencial do nicho de radiologia. Olha que específico. E aí eu perguntei para ali o médico responsável pelo projeto: olha, neste evento presencial, qual é a transformação? O que você quer trazer para os seus alunos ali? Para que eu use isso como um chamariz, para que eu consiga construir a promessa em cima disso. E aí ele me falou: olha, a gente vai trazer muitas coisas da inovação de inteligência artificial que está tendo dentro do segmento, que é uma preocupação muito grande, só que eu também quero trazer as práticas atuais. Então eu queria que na promessa a gente encontrasse uma forma de falar das duas coisas. E aí, depois, com uma análise profunda, no momento de escrever a copy, eu cheguei em uma headline que falava o futuro e o presente da radiologia. Veja, ele me norteou, ele não me deu a promessa pronta, mas ele me deu o foco da onde deveria estar para que eu escrevesse exatamente aquilo que ele queria. Porque, querendo ou não, ele é a figura central, o especialista é a figura central. Então, se ele fez um evento pensando naquilo, estrategicamente naquilo, seu papel como copywriter é escrever de uma forma que o público entenda a ideia dele. Então, promessa central. Ele vai te dar um norte da onde deve ser essa promessa e você, com técnicas de copy, vai lapidar aquilo posteriormente, inclusive utilizando o agente que você vai aprender a criar aqui, ok? Entregáveis, justamente o que aquele produto entrega. Então, são 20 aulas, 120 aulas, quantas horas de aulas, quantos módulos, se for um treinamento. Se for uma mentoria, o que eu vou dar de fato para aquelas pessoas? Vai ter sessão de hot seat quinzenal, semanal? Vai ter encontro presencial? Ou vai ser só encontro online? Vai ser encontro individual, em grupo? Quantas vezes terão esses encontros? Tem tutores? Não tem tutores? É muito importante que você detalhe tudo que a pessoa vai ganhar aqui, tá? Se o seu cliente ele não souber de cabeça, peça para que depois ele te envie todos os módulos daquele produto, o que tem dentro de cada um dos módulos. Você, como copywriter, e a IA que você está criando
precisa saber disso, eu preciso saber aquilo que eu estou vendendo, beleza? Diferenciais, diferencial é muito bacana, que é aquilo que a gente vai sempre evidenciar na nossa copy. Então, quais são os diferenciais desse produto na visão do especialista, na visão da pessoa que criou ele? O que é aquela entrega de diferencial? Sempre a pessoa que criou vai ter uma visão muito importante, muito plausível do que é aquele diferencial que você pode evidenciar na copy. Oferta, que os elementos de oferta basicamente é para você saber o preço, o ticket, vai ter bônus, não vai ter bônus, garantia, todos esses elementos de oferta é importante que você saiba como copywriter, para que você também evidencie isso nos seus copies. Inimigo comum, ou seja, aquilo que o seu especialista ele apedreja, o motivo pelo qual os clientes da empresa que você contratou ainda não tiveram resultados. Então, por que aquelas pessoas ainda não tiveram resultados? O que elas estão fazendo de errado? Esse é o seu inimigo comum, então é importante que você também debata sobre ele para que você consiga passar para a IA o que é o inimigo comum, tá? Maiores objeções, então na cabeça do especialista, quais são as maiores objeções do público? Por que as pessoas não compram de você? E as restrições, isso aqui é muito importante, é algo que eu adicionei até recentemente, eu não falava muito sobre isso, mas é muito importante que você conheça as restrições. Então, o que eu não posso falar, de fato? Tem alguma coisa que eu não posso falar, que eu não posso dizer? Eu tenho alguns clientes onde existem muitas restrições no momento de fazer publicidade, como é o caso do nicho de medicina, que eu dei o exemplo aqui para você. Então, tem muitas coisas que eu, como copywriter, eu, como publicitário, não posso falar que se enquadra ali como uma propaganda não legalizada dentro do segmento ali da medicina. Então pergunte para o especialista, novamente, quais são as restrições, o que eu não posso falar, tem coisas que ele não gosta, para onde eu não posso ir, para onde eu não posso levar a campanha. Certo? Com base nisso, novamente, isso aqui vai dar uma reunião, se você fizer da maneira certa, de 2 horas, 2 horas e meia, você precisa de tempo com a pessoa para que você detalhe, para que tenha argumentos, tenha aqui uma base de dados sólida, para depois você subir no chat GPT e ficar ali uma IA, um agente útil que vai saber escrever de fato. Beleza, peguei o arquivo dessa reunião, você pode utilizar inúmeras ferramentas que existem até mesmo online para transcrever. Então, se você entrar no Google agora e digitar ali transcrever vídeo, transcrever áudio para texto, você vai encontrar inúmeras ferramentas que fazem esse processo. Então agora você precisa do texto bruto, você vai pegar um texto bruto, muitas vezes com muitos erros de digitação de fato, porque a IA não vai entender muito bem ali o que está falando, mas não tem problema nenhum, ok? Não tem problema nenhum. Você pega aquele arquivo bruto, renomeie e guarde esse arquivo em PDF para você. Primeiro e o segundo passo foi feito, você fez a reunião. O que a gente vai fazer agora? Com base neste arquivo bruto, você vai preencher este PDF aqui que você terá acesso do briefing. Basicamente, tudo que você pegou ali de pergunta que você fez para o especialista, você vai fazer uma síntese, vai fazer um resumo daquilo, já colocando a sua habilidade como copywriter, já transformando isso em um texto mais persuasivo de fato, mais sucinto, e vai preencher o documento de briefing. Então aqui no documento de briefing, ele vai ser quase que um Ctrl+C, Ctrl+V daquela reunião. Não vai ser a transcrição exata, eu não quero que você copie e cole isso, pelo amor de Deus, não é isso. Você vai transformar aquela reunião, aqueles dados, em um briefing de fato. E aí no briefing vai ter a apresentação de quem é o especialista, a história, tudo que você perguntou para ele, qualidade do expert, né, as qualidades dele, o vocabulário dele, você vai colocar isso de uma maneira organizada, sucinta, com elementos de copy, você já vai criar a promessa central. Lembra que eu falei que ele vai te dar um norte? Você vai criar já a promessa central, você vai deixar tudo isso aqui respondido de uma maneira que faça sentido para o cliente, já com elementos de copy. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um briefing preenchido que eu mesmo fiz. Então, por exemplo, neste nicho que eu estava te dando o exemplo de medicina, tem esse briefing que eu preenchi. Veja, não é a transcrição exata da reunião, tem elementos de copy aqui. Eu fiz o estudo do público-alvo, eu fiz o estudo da persona, eu desenhei a promessa central do produto já com aquilo que eu vou utilizar na página de vendas, já com os diferenciais. Então eu crio um briefing com os elementos de copy. Eu preciso desses 2 arquivos para que o passo a passo que eu estou te ensinando aqui de criar o seu agente IA dê certo. Eu preciso da transcrição da reunião, a transcrição exata e o seu briefing, onde você vai colocar a sua habilidade como copywriter, onde você vai
estudar mais a fundo o público-alvo, onde você vai definir exatamente a persona da pessoa, chegar na promessa central. Eu já vou começar a colocar os elementos de copy nesse briefing. Este briefing, antes de você criar o seu agente, eu peço que você envie para o seu cliente e peça para ele validar. Por quê? Tudo que você escrever a partir de agora será com base no briefing. Você vai utilizar ele como uma referência para escrever todos os outros copies dessa campanha. Então, se você escreve um briefing que está desalinhado com o que o cliente te passou, você vai escrever todas as campanhas errado. Então, mande para ele, peça para que ele valide, dê ok, olha, esse briefing tá legal, pode escrever com base nisso. Se você fez a reunião de alinhamento antes, é muito difícil do cliente não gostar do briefing, porque basicamente você pegou o que ele trouxe para você na reunião e colocou elementos de copy ali. Você já sabe ali, por exemplo, as restrições que você perguntou, aquilo que não pode ser falado. Você já tem uma ideia central de onde que é o foco da campanha. Então todo o restante aqui é basicamente lapidar todos os argumentos daquela base de dados que você trouxe na reunião. Beleza? Tenho esses dois arquivos. Tenho o documento de briefing feito dessa maneira aqui, ó, organizado, bonito, aprovado pelo cliente e tem a transcrição exata da reunião. Agora a gente entra no ChatGPT, que é onde você vai criar o seu agente IA. Veja que eu tenho muitos agentes aqui. Eu tenho muitos mesmo. Se você for aqui em explorar, você vai ver que os que aparecem aqui na lateral nem são todos. Eu tenho muitos outros agentes que eu vou criando. Eu tenho o meu próprio agente IA aqui que escreve da maneira que eu escreveria. O que eu gosto de fazer particularmente é criar um agente diferente para cada projeto. Então eu vou fazer o lançamento X, eu tenho o agente do lançamento X. Eu vou fazer o lançamento Y, eu tenho o agente do lançamento Y. Os lançamentos no marketing digital, normalmente eles são cíclicos, né? Você repete aquela mesma campanha. Então eu consigo utilizar aquele agente várias vezes ao longo daquele ano, mas se eu for escrever uma campanha nova, eu gosto de criar um agente novo para que ele fique personalizado para aquela campanha. E é o que você vai aprender a fazer agora com base nessas informações que você já coletou. Qual que é o prompt que a gente vai usar? Bom, se você não sabe como criar um agente dentro do ChatGPT, você precisa da função Plus dele, aquela função mais barata mesmo, a função ali de apenas $20, você já consegue criar infinitos agentes, e esses agentes basicamente você pode programá-los, você pode criar os seus prompts para que eles façam qualquer coisa. O que eu quero te ensinar agora é criar um prompt onde ele vai coletar os dados dessas reuniões, desse briefing que você fez, e escrever de maneira persuasiva, para que você consiga pedir para ele, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, uma página de vendas, uma headline e fique bom, fique persuasivo, fique parecendo que foi ali de fato você, um copywriter profissional que fez. Como é que eu faço isso então? Se você tem o seu ChatGPT na função Plus, naquela função mais barata, mas é a função paga, você pode vir aqui ó, em explorar meus GPTs e vai ter a função criar. Aqui, basicamente, você consegue criar de uma maneira facilitada, que eu não recomendo, que você crie aqui só digitando e respondendo as perguntas dele, não vai te trazer um bom resultado. Você vai criar da maneira avançada, que é nesse botão de configurar aqui. O que você precisa para criar? Basicamente 4 coisas somente. O nome do seu agente, que aí você pode colocar o nome do projeto, então, por exemplo, aula YouTube, que é o exemplo que eu estou dando aqui. A descrição do agente, que é aquela descrição que vai ficar logo aqui embaixo do que ele faz. Então eu trouxe um prompt para você que já tem basicamente uma ideia da descrição aqui. Que seria este comecinho aqui, ó. Você é o Gustavo Iá, um copywriter profissional que escreve peças memoráveis para a campanha de vendas. E aqui eu coloquei mentoria médicos digitais, que é a campanha que eu trouxe como exemplo aqui. Porém, é óbvio que você vai adaptar isso para o seu nicho. Tudo que está de vermelho nesse prompt que você está vendo neste exato momento é o que você precisa mudar para o seu segmento. Eu não consigo te dar um prompt que vai escrever exatamente para o seu segmento. Você vai ter que adaptar somente essa parte em vermelho. Então veja que não é praticamente nada. O prompt 90% está pronto. Você só vai precisar adaptar para o produto que você está vendendo. Então aqui na descrição eu posso colocar essa primeira parte aqui, obviamente você coloca o seu nome ali, você coloca o nome da campanha, e agora sim nas instruções é aqui que vem o ouro, é aqui que vem o prompt que você vai utilizar, que é este aqui. Eu vou ler o meu prompt para você, exatamente o que ele faz, e você vai adaptar a parte que fala do seu produto. Lembre-se, você já tem isso no briefing, você vai pegar daquele briefing que você respondeu essas informações para complementar no seu prompt.
tá? Então, como é que é o prompt que eu gosto de utilizar? Vou até dar um zoom aqui para vocês lerem. Você é o Gustavo Fuliaro, IA, um copywriter profissional que escreve peças memoráveis para a campanha de vendas Mentoria Médicos Digitais. Mentorias Médicos Digitais, está em vermelho? Adapta para o seu produto. Seu foco é criar peças criativas, envolventes e emocionalmente poderosas para vender o programa de mentorias médicos digitais da empresa, e aí o nome da empresa aqui, e aí eu descrevo o que é essa empresa. Você, radiologista, a maior escola de radiologia do Brasil, reconhecida por formar profissionais seguros, respeitados e altamente remunerados. Adapte para o seu segmento. Você está vendendo um infoproduto? Então, ó, responsável por vender o programa, o treinamento, sei lá, Copy Kairos, que é o meu treinamento de copy. E aí eu falo, é o maior treinamento de copywriting do Brasil, e aí eu coloco o meu diferencial. Lembra que você já colocou o seu diferencial no briefing? Coloque o seu diferencial aqui no prompt. Contexto da mentoria. Eu vou explicar o que é a mentoria e os pilares. Aqui você vai explicar o que é o seu produto e os pilares. Exemplo de como eu fiz para este programa de mentoria. Então, a Mentoria Médicos Digitais é um programa premium de acompanhamento direto com os fundadores e aí os donos da empresa, João e Leonardo, criado para médicos que desejam empreender no digital, principalmente na área de educação médica, mas também com infoprodutos, serviços médicos, cirurgias e programas de alto valor. Nosso diferencial é, fazemos um raio-x do negócio do aluno e acompanhamos até ter resultado real, orientando com o passo a passo da criação, estruturação e comercialização correta dos produtos digitais. Quais são os pilares da mentoria? Marketing, vendas, gestão. Eu expliquei no prompt o que é o produto. Você falou sobre isso na reunião com o cliente. Você vai copiar aquilo que você definiu aqui, ó, no nosso briefing. Tem a parte aqui do produto, aqui em cima, ó, por exemplo, ó, objetivos da campanha, tipo da campanha, entregáveis, diferenciais, oferta. É basicamente copiar essa parte aqui e colocar ali, tá? Você já definiu isso. Então você vai pegar do briefing ali e vai colar, ok? Próxima parte do prompt aqui, vamos continuar. Agora, o bom é que você não precisa mais adaptar nada. O que dava para adaptar, o que precisava mudar, você já mudou. O restante é basicamente você copiar e colar o prompt. Vou continuar lendo para você entender qual é a lógica e o que ele vai fazer. Seu papel como copywriter. A gente não está criando um copywriter, um agente de copy aqui para você? Sua missão é escrever todos os materiais da campanha com foco em conversão, autoridade, conexão emocional com o público-alvo. Isso inclui, e aí, as peças que eu quero que ele escreva. Se você quer que ele escreva outras peças, você pode adicionar aqui também, tá? Então aqui tem lives, tem anúncios, né? Tem headlines, eu posso colocar aqui, por exemplo, landing pages. Eu coloquei algumas peças, você pode adaptar. Instruções estratégicas. Sempre que for gerar uma nova peça de copywriting, siga este processo. E aí o processo de escrita dele. Primeiro, analise a base material da campanha, leia os arquivos e PDFs da campanha e extraia os seguintes tópicos-chave. Ou seja, lembra que a gente fez ali o nosso briefing e a transcrição da reunião? A gente vai subir isso para ele, vai pedir para que ele leia isso, identifique a partir da reunião e do briefing o público-alvo, as dores, os desejos, as objeções mais comuns, as promessas que você usa, os diferenciais competitivos, as palavras mais frequentemente utilizadas ao longo daquela reunião que você fez, o tom de voz da comunicação da pessoa, se ele é autêntico, direto, se ele é mais empático, mais especialista, tudo que você vai entregar de benefício para a pessoa, os benefícios do seu produto, ele vai identificar tudo isso. Depois, ele vai criar a copy. Como é que ele vai criar? Baseado nessa análise, ele vai escrever textos que, tópico 1, se conectam rapidamente com a dor do público, destaquem os resultados que os clientes podem alcançar, sejam objetivos com frases curtas, diretas e impactantes, usem sempre as palavras mais frequentemente utilizadas pelo especialista, evitem termos mais técnicos, aquelas palavras difíceis, sabe? Use linguagem simples, emocional e motivadora, reforcem a autoridade da marca e do especialista. 3. Adapte a linguagem como se fosse escrita por X. Quem é X aqui? É o especialista. Então você vai colocar ali, no lugar do X aqui do prompt, lembra, o que está vermelho você troca. Você vai colocar o nome da pessoa. No caso aqui eu poderia colocar Gustavo Fuliaro, se eu estivesse escrevendo aqui o meu prompt. Sempre se pergunte a si mesmo, se X, o nome do especialista, estivesse dizendo isso, o que ele faria? Se ele estivesse respondendo essa pergunta, o que ele faria? Estilo e comunicação. Aqui eu falo basicamente para ele utilizar as estruturas de copy mais famosas, como AIDA, PAS, 4Us. Se você conhecer outras, você pode até complementar esse prompt.
Eu falo que a linguagem tem que ser a linguagem do especialista, para que ele fale de fato como se fosse aquela pessoa escrevendo. E personalização, basicamente as limitações dele eu coloco aqui, para quando ele não souber, por exemplo, o que responder, ele pesquisar na internet, tá? Então, importante, para finalizar aqui, eu peço para que sempre que ele for escrever uma peça nova, ele me peça antes a ideia dessa peça e o formato, para que eu não fale para ele, escreva uma peça de copy e ele escreva uma coisa aleatória. O que você vai fazer? Importante, copiar esse prompt que está lá no nosso Telegram, você pode baixar esse prompt lá, tá bom? Você baixa, não tem que pagar nada, é de graça, entra no grupo, faz o download desse arquivo que vai estar em PDF, você faz o download disso, copia o prompt, vem aqui no nosso querido GPT, cola o seu prompt. Aqui em quebra-gelos, você pode colocar, vamos escrever uma copy. E aí o que você vai fazer? Você vai subir aqui os arquivos de briefing que você fez e a transcrição daquela reunião. Você sobe aqui o briefing, sobe a transcrição da reunião e cria o seu GPT. Você pode até colocar uma foto aqui, alguma coisa assim. A partir do momento que você criar, ele vai pedir para que você crie com um link que você consegue compartilhar, até se você tiver uma equipe, você pode compartilhar com essa equipe, ou ele seja um GPT privado, então apenas eu terei acesso. Eu gosto de deixar o GPT aberto, até para eu mandar para o restante da equipe, muitas vezes eu faço isso. Salva, você já tem o seu agente de copy especializado em escrever todo tipo de campanha. Então eu vou mostrar para você alguns resultados que eu tenho utilizando essas campanhas. Então aqui é exatamente a campanha que eu mostrei para você, só com o GPT já criado. Eu vou pedir para ele aqui, ó, vamos escrever um copy? Ele vai me pedir o quê? A ideia central e vai me pedir também a peça que eu quero que ele escreva. Então, com a ideia, com a peça, eu mando para ele, ele consegue escrever para você basicamente tudo. Imagem do WhatsApp, VSL, ele pode escrever headlines. Com isso aqui, você já tem basicamente 90% do seu trabalho como copywriter feito. Se você não tem ideia de como escrever anúncios, você pode pedir para ele. Você só pode ter a ideia. Então, olha, eu quero um anúncio que comece trabalhando a dor. Eu peço, ele escreve um anúncio trabalhando a dor, você como copywriter só revisa, dá uma melhorada naquilo. Mas eu diria que grande parte do seu trabalho, a parte mais difícil, já está pronta só seguindo isso aqui. Eu tenho certeza que agora, com esse agente que você acabou de criar, o seu processo de escrita será facilitado em muitas e muitas vezes. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula e quer aprender mais sobre copywriting, inteligência artificial e como que você pode escalar a sua carreira, eu te convido a descer aqui na descrição e conhecer o meu treinamento Copy Kairos, onde eu vou te ensinar exatamente como ingressar e escalar a sua carreira dentro do universo do copywriting. Se você se interessou, é só descer aqui embaixo no primeiro link da descrição e também não deixe de se inscrever aqui nesse canal, pois toda semana eu estou trazendo conteúdos novos que certamente vão te ajudar a crescer como copywriter.